Olá, amigos do Spook Houses, Casas Assombradas. Esse é o 7º capítulo do livro O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem citada nesse podcast. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses, Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Em 1275, Jacopo de Voragine, arcebispo de Gênova, escreveu sua famosa obra a respeito de vidas de vários santos. Intitulada The Golden Legend, a obra era a oportunidade perfeita para utilizar a imagem do diabo de maneira estratégica, mostrando como os santos foram capazes de superar suas perigosas artimanhas. O interessante é que em nenhum momento nessas histórias o diabo é apresentado como um ser formidável, mas um personagem fraco que nunca alcança seus objetivos e é sempre superado por pessoas mais inteligentes do que ele. Ele é sempre derrotado pelo sinal da cruz e tem um medo terrível de monges encapuzados. Tudo isso era uma propaganda positiva para a imagem dos frades da Inquisição. No mesmo período, a imagem diabólica e assustadora de um Satanás todo-poderoso era projetada, enquanto as cortes seculares e os tribunais eclesiásticos instauravam processos contra a bruxaria. Empregava-se a tortura e a morte na fogueira passou a ser uma punição legal, até mesmo aqueles que apenas viram o diabo. O inquisitor-chefe de Toulouse era Bernardo Guy, o famoso prior dominicano de Carcassonne. Escreveu um dos mais famosos tratados, Pratica Inquisitiones Heretic Pravitatis, Conduta de Inquisição quanto à perversidade herética, com suas técnicas de interrogação na forma de instruções aos inquisitores. No mesmo ano em que Bernard Guy foi nomeado em Toulouse, a Ordem Militar do Templo de Salomão, mais conhecida como os Cavaleiros Templários, tornou-se alvo da Inquisição na França. Fundada originalmente em Jerusalém por Hugues de Payens, primo e vassalo do conde de Champagne, o bispo de Chartres referiu-se aos cavaleiros em 1114 como Militia do Christi, ou Soldados de Cristo. A ascensão dos templários foi surpreendente, alcançando a alta cúpula política e diplomática na Europa e no Oriente Médio. Apenas alguns anos depois, em 1139, o Papa Inocêncio II proporcionou aos cavaleiros independência internacional de obrigações para com quaisquer autoridades além dele mesmo. Em detrimento de reis, cardeais ou governantes, o único superior da ordem era o Papa, e eles receberam vastos territórios, desde a Grã-Bretanha até a Palestina. Não havia preço para assegurar a filiação aos templários e menos de um século após o seu retorno de Jerusalém, eles se tornaram a organização mais influente já vista. Graças aos seus enormes fundos, os templários estabeleceram a primeira rede bancária internacional, tornando-se responsável pelas finanças de praticamente todos os reinos europeus. O poderio da ordem tornou-se tamanho que em 1306 o rei Filipe IV da França a via com enorme temor. Ele devia uma enorme soma aos cavaleiros e temia a influência política da organização. Em 1296, Bonifácio publicou um decreto intitulado Clerics Laicus, proibindo que os clérigos abrissem mão de rendimentos ou propriedades eclesiásticas sem a permissão da Sé Apostólica. O objetivo principal dessa medida era prejudicar o rei Filipe IV, excomungando-o para cobrar taxas indevidas do clero. Filipe ordenou então que seu primeiro-ministro, William de Nogaret, assassinasse o Papa. Seu sucessor, o Papa Bento XI, também morreu sob circunstâncias misteriosas e foi substituído em 1305 pelo candidato apoiado por Filipe, o arcebispo de Bordeaux, Bertrand de Got, que passou a ser conhecido como Papa Clemente V. Com esse novo Papa francês aparentemente sob controle, Filipe fez uma série de acusações contra os cavaleiros templários, e as mais fáceis de fazer eram as de heresia e culto ao diabo. Em 1311, após um longo julgamento, o Papa Bonifácio recebeu uma condenação póstuma por ter feito um pacto com o diabo. Isso causou a inclusão do Papa na Divina Comédia de Dante Alighieri, na qual Bonifácio é lançado ao fosso de Mollebog, o 8º círculo do inferno. Terminado em 1321, o poema épico italiano representa a visão da Idade Média dos 3 reinos dos mortos: o paraíso, para os justos, o purgatório, para os imperfeitos, e o inferno, para os pecadores.
Em 13 de outubro de 1307, os seguidores do rei Filipe atacaram e capturaram os templários e seus cúmplices em toda a França. Um total de 15 mil prisioneiros em um único dia. Eles foram então entregues aos irmãos dominicanos, peritos em tortura, e a Inquisição foi instruída a reunir e investigar os culpados, utilizando a tortura quando necessário. Os cavaleiros capturados foram encarcerados, interrogados, torturados e queimados. Em 19 de outubro daquele ano, 140 templários foram torturados ritualmente pelo Inquisitor-Geral, resultando na morte de 36 deles. O grã-mestre dos templários, Jacques de Molay, foi capturado com outros oficiais importantes em 1308 e interrogado por inquisitores no castelo Chinon, em Loire. Mas nesse ponto da história, o descontentamento do Papa Clemente V com os acontecimentos fica evidente, apesar de sua fidelidade ao rei Filipe. Isso foi revelado por um documento agora conhecido como Pergaminho de Chinon, descoberto nos arquivos secretos do Vaticano. A carta de Clemente, desconhecida até 2001, trata do interrogatório de Jacques e seus colegas. O protesto do Papa foi formalizado pela bula anterior à carta Subit Assidui, de 5 de julho de 1308, no qual Clemente acusa o inquisitor francês de não informar a autoridade papal sobre as suas prisões. Em consequência, no Concílio de Viena, em 1312, o Papa Clemente despojou formalmente os templários de seu título de cavaleiro para que Jacques e seus companheiros fossem entregues à cúria papal, pelo direito à mais formidável prisão domiciliar. Desta forma, ele imaginava que um julgamento oficial pudesse ser realizado sob sua jurisdição e a sentença dos cavaleiros pudesse ser suspensa temporariamente no devido tempo. Mas a estratégia não funcionou, resultando em um debate tão acalorado que quase resultou na morte de Clemente V. Dessa forma, o rei Filipe não perdeu mais tempo e mandou transferir Jacques e seus cavaleiros para uma ilha no rio Sena. Apesar do Pergaminho de Chinon, os prisioneiros foram falsamente informados de que teriam sido denunciados formalmente pelo Papa. Em seguida, sem qualquer tipo de julgamento, Jacques foi declarado sumo sacerdote de Satanás e queimado na fogueira junto com seus colegas em 18 de março de 1314. Até aquele ponto, no início do século XIV, a Inquisição formal se voltava especificamente aos hereges, aqueles cujas crenças religiosas contrastavam com as doutrinas da ortodoxia romana ou aqueles que desafiavam a autoridade absoluta da Igreja. Mas a linha entre heresia e outras práticas sacrílegas muitas vezes eram difíceis de determinar, e não estava claro se a adoração do diabo constituía um ato de heresia segundo a lei da Inquisição. Para lidar com as anormalidades da definição acusatória, o Papa João XXII ampliou o campo de operação da Inquisição, autorizando-a a processar feiticeiros, bruxas e magos ritualistas. Sua bula, intitulada Super Illis Specula, de 1326, ameaçava qualquer um que fizesse um pacto com o inferno ou praticasse magia, com as mesmas penas aplicadas aos hereges. A implementação da bula começou devagar, pois os inquisitores estavam incertos do significado exato de maleficia. Contudo, uma definição adequada foi encontrada em 1388, quando a Inquisição torturou um homem que revelou informações sobre uma suposta seita valdense próxima a Turim. Ele admitiu que eles adoravam o grande dragão do Apocalipse, que se chamava Diabo e Satanás, dizendo que ele era o criador desse mundo, que na Terra é o mais poderoso do que Deus. Essa era a diferença. Um herege era uma pessoa cuja relação com Deus diferia das convenções da Igreja, enquanto uma bruxa não aceitava Deus de jeito nenhum, mas optava por adorar Satanás. A assimilação de várias formas de magia e heresia aumentou ainda mais em 1398, quando a Faculdade de Teologia da Universidade de Paris declarou que atos de magia ou práticas supersticiosas que buscavam resultados diferentes dos esperados de Deus e da natureza eram realizados por meio de um pacto com o diabo, explícito ou implícito. Esses atos configuravam apostasia e, portanto, heresia. O século XIV foi um período de discórdia e desordem na Grã-Bretanha e na Europa continental. Em uma mudança rigorosa nos padrões climáticos, o hemisfério norte passou de um processo de 3 séculos de aquecimento, no chamado período de aquecimento medieval, para um significativo resfriamento da região.
As colheitas foram arruinadas, animais morreram aos milhões e a catastrófica Grande Fome acometeu aos países europeus. Como consequência, a escassez de alimentos resultou em fome e má nutrição generalizadas. Com o rebanho de ovelhas da nação dizimado, a produção de lã na Inglaterra parou e a consequente queda nas exportações resultou no colapso da indústria de tecelagem na região de Flandres. Como se não bastasse, os reis Edward II da Inglaterra e Carlos IV da França entraram em disputas por poder e territórios. Isso resultou na Batalha de Crécy, em 1346, que deu início à Guerra dos 100 Anos. Então, apenas 2 anos depois, uma epidemia de febre tifoide e a peste atingiram os rebanhos de ovelhas e gados. Imediatamente após, adveio a peste bubônica da Morte Negra, desencadeada quando os navios mercantes voltaram da China e da Ásia trazendo roedores infectados. A peste causou a morte de quase metade da população da Grã-Bretanha e da Europa durante o período conhecido como a Grande Mortandade. Enquanto isso, o vocabulário europeu ocidental foi enriquecido com uma nova definição para as congregações de feiticeiros, antes chamadas de sinagogas de Satanás. A partir de então, essas convenções ritualísticas passaram a ser chamadas de sabás. O mais antigo relato de um sabá de feiticeiros vem de Toulouse de 1355. Em um grande julgamento das bruxas, das 63 pessoas acusadas de fazer pacto com o diabo, 8 foram entregues às autoridades seculares para que fossem queimadas e o resto foi encarcerado. O termo sabá geralmente é associado à referência familiar judaica ao sábado, o 7º e o último dia da semana, considerado a representação do dia do descanso de Deus, conhecido como Sabá na narrativa de criação no Gênesis, foi estabelecido formalmente nas leis do Êxodo. Na prática, porém, a tradição teve origem na antiga Mesopotâmia, onde Shabat definia o banquete mensal da lua cheia. Na língua acadiana da Mesopotâmia, ou seja, o Iraque, o termo Sha'at significava uma passagem e era relativo ao ciclo solar, na prática a 1 ano. O termo para uma passagem lunar, 1 mês, era Shabat. A partir disso, embora aplicado a uma semana em vez de 1 mês, derivou-se o termo bíblico israelita Shabbat. Nos séculos seguintes, os supostos feiticeiros e bruxas foram executados aos milhares em um período que ficou conhecido como a Era das Queimadas. Na visão dos inquisidores, o lado bom de coisas como bruxaria, feitiçaria e maleficia eram que basicamente qualquer pessoa poderia ser pega. Para as autoridades legais, a acusação de adoração ao diabo tornou-se um recurso substituto para acusações criminais e políticas. De todos os personagens históricos que se tornaram vítimas da época das queimadas, talvez a mais conhecida seja Joana d'Arc, a famosa donzela de Orleans. Nascida em 1412, Joana era filha de um fazendeiro da cidade de Domremy, no Ducado de Bar, na França. Sem um julgamento, Joana foi queimada viva na Praça do Mercado, em Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado do 7º capítulo desse incrível livro e vejo vocês nos próximos episódios, quando falaremos sobre o Festim Diabólico. Grande abraço a todos e bons sustos!